Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, o livro chamado A Realização da Unidade. Nesse livro, o Joel Goldsmith faz o seguinte comentário: desde o início dos tempos, nunca houve uma única morte no reino de Deus. Mestre, você poderia falar a sua visão sobre esse assunto da morte? Ô Gilson, essa palavra morte, ela pode ter diversos significados. A palavra morte em si, a palavra significa o quê? O fim, certo? Mas o fim de quê? É a morte do corpo ou é a morte, o fim da ilusão? Em geral, eu tenho me envolvido muito nessa fala, nessa abordagem a respeito da importante questão desta coisa chamada morte. Mas a morte que realmente tem significância, valor e importância, não é essa morte do corpo, o desaparecimento do corpo, nessa assim chamada morte, que pode ocorrer por acidente, doença, velhice, e sim a verdade da morte da ilusão, desse sentido de separação entre você e Deus. Então aqui se trata da morte desse você, dessa ilusória identidade presente que se vê presente na experiência separada da vida, separada do outro, separada de Deus. Então, realmente é fascinante nós termos uma compreensão do fim desse modelo psicológico de ser alguém. É nesse sentido que a morte tem uma grande relevância, porque ela, de fato, é o fim da ilusão. O que, em geral, as pessoas chamam aí de morte é a continuação de um sonho. Nesse sentido, o sonho se mantém. Enquanto houver, Gilson, a ilusão do sentido do eu, do ego, que é essa ilusão da dualidade, da separação, o sonho continua. Agora, aqui nós temos uma coisa interessante: nós temos a vida acontecendo. Como ela acontece, é um grande sonho divino. Mas a parte ou fora esse sonho divino, nós temos a ilusão de uma identidade presente. Essa entidade está também construindo um particular sonho para ela mesma, que é parte da sua ilusão. A beleza da vida consiste na compreensão da morte desse sonho, que é o sonho do eu, que é o sonho do ego, que é o sonho dessa entidade que se vê separada da vida. Então, é um assunto bem vasto, há muita coisa para se investigar aqui. Entre elas, nós temos essa relação no ego equivocada com a vida acontecendo, onde estamos dentro de uma ilusão de experiência de mundo, onde o pensamento está criando uma identidade presente que se vê como sendo o experimentador, o pensador, aquele que está vivendo sua vida particular, tendo suas coisas, que é completamente ilusório. O eu, o ego, a pessoa não tem nada. E, no entanto, ela se sente dona de tudo, possuidora de tudo, e se prende a tudo que acredita ter e que ela vê como sendo dela, e quando isso lhe escapa, ela sofre, em razão dessa vinculação de apego, de controle, de posse, de domínio, do que, de fato, ela não pode nem possuir, nem controlar, nem dominar.
Então, na mente, o ser humano vive num estado de completa estupidez, porque ele vive nessa ilusão de estar vivo, tendo coisas e vivo nessas coisas. E quando elas desaparecem, porque vão embora, ou porque morrem, ou desaparecem mesmo dessa vida do eu, ele sente falta. E por isso ele sofre. E é assim que esse sentido do eu, do ego, mantém esse sonho de sofrimento de ser alguém, porque ele sustenta a ilusão de que está vivo. Então, é necessário, Gilson, acordar. Aqui a palavra despertar é interessante porque está apontando para algo fora do sonho. O despertar é sair do sonho, é deixar o sonho, que é o sonho do eu, o sonho do ego. Então, é algo que a gente tem que investigar, tem que explorar, tem que tomar ciência disso e, nesta vida, descobrir a beleza de morrer para esta condição psicológica do eu, do ego. Isso é verdadeiramente estar vivo, quando estamos livres desse sentido de morte, desse sentido de dor, quando as coisas desaparecem. Inclusive, por último, será o corpo. Teremos que perder o corpo tendo esse sonho de mundo de qualquer forma. Tomar ciência da realidade, daquilo que é você, é ir além do sonho, é se livrar dessa condição de continuidade do ego. Então, isso é nascer, isso é estar vivo, isso é viver além do conhecido. Se isso está presente, não há mais morte, não há mais ilusão, não há mais ignorância ou sofrimento. Ô mestre, logo que eu conheci o mestre, que comecei a participar desse trabalho, tinha muito forte esse desejo de um dia vir a ser, né, ter esse despertar espiritual, essa iluminação espiritual, esse morrer para a ilusão. E era muito forte esse sentimento de futuro, né, um lugar a se chegar. E com o mestre, nesses encontros, principalmente, satsang, que é o final de semana inteiro, que o mestre nos ajuda nessa investigação, o mestre mostrou muito claramente para mim como essa pegadinha do próprio eu, do próprio pensamento, que o pensamento idealiza um tempo futuro para realizar algo. E nada mais é do que o cachorro correndo atrás do rabo, porque não tem trabalho nenhum acontecendo. O mestre poderia falar um pouco sobre isso? O que a pessoa quer realizar no futuro é a continuidade dela mesma. Ou seja, é parte do projeto que é inerente à sua condição de ilusão, de ignorância. Repare que tudo aquilo que o ser humano projeta está dentro do modelo do conhecido, que é o modelo do pensamento, que é o modelo organizado por suas experiências de memória, de lembrança, de história humana. E isso não é outra coisa a não ser a continuidade deste sonho de mundo para a pessoa. Ser mais, ter mais, obter mais, realizar mais. Mais de quê? Esse mais é só uma continuidade da ilusão que está presente hoje na vida do ego. Então, esse assim chamado futuro, na projeção da mente, é só a continuidade daquilo que está aqui nesse instante, no ego. E o que está aqui nesse instante é algo que está vindo do passado. Então, Gilson, é bem interessante dizer isso aqui para vocês. Qualquer coisa que você realize amanhã, dentro desta dimensão do ego, dessa dimensão do eu, é uma realização dentro de um círculo. Então, há um círculo
fechado, e o sentido do eu está realizando dentro do círculo que está fechado suas mesmas velhas coisas. Então tudo apenas, Gilson, se repete. Porque dentro do círculo, tudo está dentro do conhecido, dentro do movimento da mente. Nós não temos algo novo, real, fora do conhecido, dentro do círculo. Apenas quando descobrimos a beleza da morte do conhecido é que algo novo, indescritível, desconhecido se revela. Porque não existe mais o círculo. Esse círculo é onde ocorre o passado, o presente e o futuro para esta mente do eu, para esta mente egóica. É dentro deste círculo que está este sonho da pessoa, este sonho do eu, este sonho desta vida pessoal. Ir além disso, se desfazer disso, é o resultado de um trabalho de autorrealização, de tomada de ciência daquilo que está fora do conhecido, está fora do limite da condição do pensamento. É quando, de fato, nós temos a verdade do despertar espiritual. E repare, quando usamos aqui a expressão despertar espiritual, estamos apontando para algo fora do conhecido. Tudo aquilo que se vive dentro do conhecido não é o despertar espiritual. São só experiências, ainda sendo reconhecidas pelo pensamento, guardadas pelo pensamento, descritas pelo pensamento, e, portanto, algo dentro do tempo. A realidade divina é a realidade deste ser, que não está dentro do conhecido, que não está dentro desse movimento de passado, presente e futuro, como a mente egóica se move, como essa mente pessoal se movimenta. Trazer para esse instante um olhar direto. Dentro desse olhar, não colocando o elemento que observa para fazer algo com aquilo que está vendo, nós temos a presença do fim do conhecido. Então, esse olhar ocorre em razão da presença dessa inteligência, nesta atenção. Porque é um olhar livre de alguém com esse movimento do pensamento, que, por sinal, vem do passado. Para gostar, não gostar, para querer tentar alterar isso, alterar aquilo, que vive nessa tentativa de mudar o que não quer e conseguir o que deseja. Então, essas projeções são imaginações do pensamento. E isso, Gilson, como você colocou, naturalmente cai. Na razão em que você se aproxima de si mesmo e percebe que esse si mesmo ele se compõe de imagens, de imaginações, crenças, conceitos, ideias, e isso não tem o menor valor, a menor importância, exatamente porque está dentro de todo esse movimento conhecido. Nesta aproximação começa de imediato a surgir essa visão da realidade fora do conhecido. Isso
naturalmente, a morte desse eu. A morte de sua continuidade, a morte de sua valorização, que é a valorização de continuar sendo alguém, tendo experiências, recebendo coisas, ganhando coisas, se tornando mais espiritual, mais isso, mais aquilo. E tudo isso é uma grande bobagem, uma grande continuidade do movimento, ainda do ego. Nada disso tem realidade. Aquilo que tem realidade está fora de tudo isso. Está fora da mente. Está fora desse movimento. Ô mestre, a gente só conhece esse conhecido mesmo, que são esses pensamentos, que são esses desejos, esses medos. E esse fora do conhecido, essa inteligência que nem o mestre falou, esse mistério, essa graça, é algo que, se ela está, essa mentira, essa ilusão, esse eu não tá mais. E só que o mestre pode falar um pouco sobre essa visão dessa inteligência, como ela atua nessa máquina? Essa presença da ciência de ser é naturalmente a anulação desta consciência do eu, que é a consciência da mente egóica, da mente dualista, da mente separatista. Então, esta consciência é a presença da real inteligência, da anulação do eu, da anulação do condicionamento cultural, social, da história humana, de todo esse movimento de sonho de mundo, construído em torno dessa entidade separada que é o mim, o eu. Tudo isso está girando em torno desse centro ilusório. A nossa noção, Gilson, de inteligência é de cognição, lógica, percepção matemática, percepção espacial. Tanto que nós dividimos essa questão da inteligência em inteligência matemática, espacial, emocional. Então, para nós, inteligência é a habilidade de lidar com aquilo que está dentro desse aspecto fenomênico de mundo, nesse sonho. Aqui estamos nos referindo à real inteligência, a inteligência que está presente além do conhecido, além desse fenômeno de mundo. É a inteligência presente na sabedoria. A presença da sabedoria é aquela que se revela quando há uma compreensão direta da realidade fora do conhecido. Então, quando há sabedoria, nós temos a presença da inteligência. No entanto, essa sabedoria só se torna possível quando nos livramos da ilusão de toda forma de condicionamento psicológico. Então, a mente precisa passar por uma mudança. A mente que inclui esse cérebro precisa passar por uma mudança. E é nesse contato com o autoconhecimento que essa mudança se processa. E quando ela se processa, em razão do autoconhecimento, nós temos esse florescer da inteligência. Porque temos o surgimento da sabedoria, que é a visão da vida além do conhecido. Então, o sábio é aquele que vive no seu natural estado em pura inteligência. É a sabedoria da totalidade da vida, é a compreensão da vida como ela é, onde o sofrimento, a ignorância, e aqui é a ignorância que sustenta o sofrimento, que sustenta o medo, sustenta o conflito dos desejos, essa ignorância desaparece. Então temos a presença da verdade divina, da verdade de Deus.
Então, essa sabedoria não é a sabedoria do mundo. É muito básico isso. A visão da sabedoria, ela é muito estranha para o intelecto condicionado. Então, a beleza desse florescer divino, Gilson, do despertar da inteligência, que é sabedoria, é que temos o sinal clássico da presença dessa sabedoria e dessa inteligência exatamente na ausência da ilusão, da separação, da dualidade e, portanto, do sofrimento. O ser humano, por mais inteligente que ele seja, nessa assim chamada inteligência humana, ele ainda sofre, ele ainda carrega o medo, os conflitos, seus apegos, seus desejos, enquanto que, quando há esta verdade, esta realização, aquilo que está presente é a presença daquilo que é sem nome, além de tudo aquilo que o intelecto possa perceber, alcançar ou descrever. Assim, estamos juntos olhando para isso, para a possibilidade do florescer do sábio, do florescer da inteligência, que é sabedoria. Quando floresce, nós temos a verdade desta revelação divina. E isso é o fim do medo, isso é o fim do sofrimento, isso de fato é o fim dos problemas. Nós nascemos para realizar isso. A boa notícia é que nós não precisamos estudar lá fora os livros para o florescer da sabedoria. Só precisamos estudar a nós mesmos, compreender esse movimento interno, que é o movimento desta consciência do eu, desta mente egóica, e descobrir algo além disso, que é a verdade que somos, quando esta condição psicológica não está mais presente. Ok? O mestre, dentro da espiritualidade, eu mesmo, na trajetória que eu tive, era sempre estudando fora, estudando as escrituras sagradas, estudando os livros espirituais e adquirindo informações, adquirindo a verdade que o ego acreditava. E aí o mestre mostra o quão mentiroso é essa busca do ego em escrituras ou intelectualizar algo que está fora do conhecido. E essa abordagem do mestre de realmente a gente só precisa estudar uma coisa, que é essa loucura de ser alguém, esses pensamentos, esses desejos, esses medos, esse fluxo intenso de pensamentos. Gilson, isso porque a sabedoria que está nas escrituras, elas estão ali, mas a origem desta sabedoria é a verdade divina, é a verdade deste ser que somos. Então, toda a escritura está descrevendo a sabedoria presente neste ser que somos quando o ego não está. Então, se queremos ter acesso à verdade da sabedoria, não é intelectualmente que isso se torna possível, e sim desta realidade que somos nesse instante. Quando há uma percepção direta desta realidade que somos aqui e agora, temos acesso à verdade da sabedoria presente naquilo que somos em nosso ser verdadeiro, que é a verdade de Deus, que está revelado nas Escrituras. Então, intelectualmente, não podemos alcançar isso. Na verdade, é quando nós nos despimos desse condicionamento psicológico de palavras, de ideias, de conceitos, que esta verdade divina se revela. Então, não adianta fazer afirmações de palavras sem uma visão direta, vivencial do significado delas.
porque isso fica só a nível intelectual. Isso é como, Gilson, tentar resolver a questão da sede estudando a fórmula da água, ou lendo sobre a água, ou assistindo filmes onde tem muita água, uma cachoeira, rios, lagos. Por maior que seja o seu contato com a água virtual, ela não vai resolver o seu problema com a sede. Você precisa tomar a água. Então, o contato com a realidade divina é algo assim. Você pode ler sobre comida, você pode ler sobre receitas, você pode ver fotos de pratos deliciosos, mas isso não vai resolver o problema da fome, da sua fome. Se você tem fome, você tem que comer. O prato mais simples resolve a questão da fome. O simples copo, um copo de água, ou a quantidade de água de um copo, em qualquer recipiente, já é algo que lhe aproxima do fim da sede. Mas teorizar sobre a água, como teorizar sobre comida, não resolve o problema da fome, nem o problema da sede. O que resolve é tomarmos ciência da realidade, daquilo que está presente aqui, que é a realidade deste ser. Então, nós temos o fim da sede, nós temos o fim da fome, nós temos o florescer da sabedoria, o florescer da verdade. Sem autoconhecimento, Gilson, você pode ler todas as escrituras do mundo, ler todos os livros sagrados do mundo. Se você não compreende todo esse movimento de autocentramento, de dualidade, onde o sentido da mente egóica sustenta essa ilusão da separação, você pode ler todas as escrituras do mundo e ter tudo decorado no cérebro. Será apenas um cérebro condicionado, preso a um modelo de informação. Repare, você pode colocar num computador toda a informação. E quando acessar o computador, ele vai te dar a informação que você precisa, porque a informação está lá. Mas toda a informação dentro de um HD, num computador, que você pode ter acesso, não faz do computador um sábio. Ele repete ou torna viável a informação que traz. Mas é só uma informação emprestada. Aquilo não é inerente à natureza do computador. Está só no cérebro dele. Assim, Gilson, são as informações espirituais. Assim são as experiências espirituais. Isso só faz parte ainda da particularidade de um centro ilusório que é o eu, o ego. Diferente da sabedoria, diferente do florescer do seu ser. Porque você fala, vê, sente, percebe a partir desse lugar, que é o lugar da inteligência, da compaixão, do amor, da liberdade, da felicidade. Ok? Ok, ok, mestre. Gratidão aí, já fechou nosso tempo. Para você que está assistindo o vídeo, que faz sentido o que o mestre está dizendo, fica o convite para vir, para participar de um desses encontros. Se você tem essa sede em viver essa verdade, tem essa fome, o mestre, como ele já vive isso, nesse compartilhar de presença, de silêncio em satsang, são esses encontros online e também presenciais, a gente pode matar um pouco a nossa sede, a gente pode matar a nossa fome e perceber esse algo que está além do conhecido e é pura graça. Então, no primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp para mais informações sobre os encontros. Já aproveita, deixa um comentário trazendo perguntas e dá o like no vídeo. Valeu, mestre. Até a próxima. Ok, Gilson. Então, acordar é assumir a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza divina, nesta união consciente com Deus. Essa foi a revelação
de Joel Goldsmith,